vocês que a aula está sendo gravada. Quando eu estiver pronta, Evelyn, pronto, pode começar, viu? Só um segundinho, deixa eu só ampliar aqui minha tela, que fica melhor de ver. Pronto, pode ficar à vontade. Então, boa noite. A gente vai apresentar hoje a visão geral de computação gráfica. Vou só pedir para desligar isso, o microfone. A gente vai apresentar a visão geral da computação gráfica, que é o primeiro capítulo do livro didático da gente. Pode passar, professor. Tudo começa com a ligação entre arte, computação gráfica e a matemática. Pode passar. A computação gráfica, na verdade, é puramente matemática e arte. Ela é uma ferramenta que proporciona um poder maior de abstração para quem está criando essa arte, que ajuda na criação de imagens mais complexas e pode ser classificada como a arte da tecnologia, a arte tecnológica. A computação gráfica permite que o artista vá além das técnicas tradicionais de desenho ou modelagem. Ela pode criar imagens mais complexas com o uso de ferramentas de software que vão facilitar as técnicas do artista. Então, com esse software, ele não vai precisar se preocupar tanto na técnica de desenho em si. Ele vai apenas pensar na ideia geral do que ele quer que seja a arte final e utilizar as ferramentas proporcionadas pelo software para a criação dessa arte. Contudo, com o uso desses softwares, o artista é levado a não estudar somente técnicas de desenho tradicionais, como acontecia antigamente, mas eles têm que estudar também a teoria de computação gráfica e matemática. Como a gente pode ver na própria imagem, nas imagens que tem presente no slide, tudo é relacionado a vetores e traços que está diretamente relacionado à matemática. Pode passar, professor. Aí, diante disso que foi dito, surge o questionamento. Mas, afinal, a computação gráfica é só uma ferramenta do artista ou ela é responsável pela obra em si? Segundo Aurélio, a arte pode ser interpretada como a capacidade criadora do artista de expressar ou transmitir sensações ou sentimentos, enquanto criar, a palavra criar em si, tem o significado de dar origem a algo novo, algo que não existia anteriormente. Ainda tratando de definições, a Organização Internacional de Padronização, ou ISO, na sigla em inglês, define que a computação gráfica é um conjunto de ferramentas e técnicas para converter dados para ou de um dispositivo gráfico através do computador. Assim, a computação gráfica nada mais é como uma ferramenta que indica que temos um artista responsável para gerá-la. Ela não é a arte em si, não é a computação gráfica ou o software que cria ela, que está criando a arte. Tudo parte do artista que está produzindo essa arte que vai ser gerada. Pode passar, professor. Então, mesmo as imagens sendo geradas a partir de equações, pode ser considerado arte, por quê? Como disse Steve Hawking, a matemática nada mais é do que a linguagem do homem com a natureza. Sendo assim, a computação gráfica une essa linguagem, que é a matemática, para transformar a imagem que o homem tem sobre a natureza de forma mais simples e mais significativa, como a gente pode ver nas imagens apresentadas, onde o homem consegue pegar imagens como somente uma pessoa vestida com uma roupa especial e transformar na representação tão real de um macaco. Ou pode pegar um cenário que é totalmente caótico, de somente construções e tudo mais, e construir um muro que poderia existir anteriormente, ou ser totalmente criação da cabeça daquela pessoa que está criando o cenário. Então, tudo isso pode ser feito a partir da computação gráfica, coisas que não teria como ser imaginadas somente em desenhos com capacidade humana,
mas nada disso existiria se não tivesse a capacidade humana de pensar no que tem que ser feito. Por isso que, apesar de estarem atreladas, a computação gráfica com softwares, com matemática, nada deixa de ser arte. Porque a arte é o que está definindo tudo isso. Pode passar. Aí a gente vai para o próximo tópico, que é a origem da computação gráfica. Bem, essa é a minha parte. Pode ficar à Só vontade, Lucas. deixar aqui a outra câmera que está dando. Bem, boa noite. Eu fiquei com a parte sobre a origem. E nós temos que conhecer a origem é saber se posicionar na escala da evolução, descobrindo as necessidades, os motivos e personalidades que alavancaram o desenvolvimento, para só, então, se projetar para um futuro real e imaginário. Aí nós temos a Whirlwind 1, que foi desenvolvido pelo MIT. Esse equipamento foi desenvolvido em 1950 com finalidades acadêmicas e militares. Pode passar. Em 1955, o Comando de Defesa Aérea dos Estados Unidos desenvolveu um sistema de monitoramento e controle de voos, ou seja, Semi, Automatic, Ground, Environment, utilizando o Whirlwind 1 como plataforma. Aí nós temos o prédio, a imagem do prédio, que é os block houses, esse prédio totalmente fechado, que não tinha só um, tinham vários que formavam esse sistema de monitoramento. O sistema ele convertia as informações capturadas pelo radar em imagem. Pode voltar aí. No 8. Aqui tem um prédio isso aí. Ele convertia as informações capturadas pelo radar em raios catódicos. Na época era uma invenção recente, no qual o usuário podia apontar com uma caneta óptica para os pontos suspeitos. Aí, nesses prédios, tinha vários outros prédios com radares, onde eles juntavam a informação para poder formar a tela de radar em imagem. E com isso, eles utilizavam uma caneta, que essa caneta apontava no tubo, e no qual a imagem era... Como é que se diz? Fugiu a palavra agora. A imagem era formada, e de acordo com ele movendo na caneta, o laserzinho ia se movendo também, para selecionar alvos e possíveis aeronaves suspeitas. Pode passar. Pode passar, professor. Alô? Pode passar para o 9, professor. Acho que a conexão do professor caiu. Esperar ele voltar, então. Eu achei que era mito congelado. Eu pensei que foi um amigo que caiu, tá bom. Também tem notícia aí de Damião. Será que ele está esperando? Zé, eu acho que ele só vai chegar atrasado porque estava no trabalho, né? Já deve ter explicado alguma coisa aí. Falta Damião, falta Esdras, falta quem mais, né? Alisson.
Eu estou falando aqui com o Damião no privado, para ver se ele vai conseguir comparecer. Vou mandar uma para Alice, então. Ver se está online, onde é que ele está. E eu vou tentar falar com o professor, ver o que aconteceu, se ele vai conseguir voltar. O microfone está desligado, professor. Tive um probleminha aqui com a minha conexão, vamos retomar, tá bom? Pronto, Lucas, você está vendo a apresentação? Estou. Está na 9? Tá sim, Lucas. Pode continuar. Vou ver aqui a tela. Continuando, em 1959 surgiu o termo Computer Graphics, criado por Vern Hudson, enquanto o mesmo coordenava um projeto para a Boeing de simulação de fatores humanos em aviões. Pode passar. Em 1962 surgiu uma das mais importantes publicações da computação gráfica de todos os tempos, a tese de Ivan Sutherland, a Man-Machine Graphic Communication System. Essa publicação chamou a atenção das indústrias automobilísticas e aeroespaciais americanas, com os conceitos de estruturação de dados. Pode passar. Aí, sobre o núcleo de noção de computação gráfica interativa, foi que levou a General Motors a desenvolver, em 1965, o precursor dos programas de CAD, Computer Aided Design. Logo depois, diversas outras grandes corporações americanas seguiram esse exemplo, sendo que, no final da década de 1960, praticamente toda a indústria automobilística e aeroespacial utilizava softwares de CAD. Aí embaixo eu deixei o link sobre a história do CAD, que é uma página bem interessante, que tem várias outras informações e imagens sobre os primeiros CADs. Vou passar. Aí nós temos uma imagem de um projetista utilizando um dos primeiros CADs aí no automóvel. Eu acho que é de um aro do automóvel. Ele utilizando essa caneta no tubo. Pode passar. Na década de 1970, surgiu a tecnologia dos circuitos integrados, permitindo o barateamento das máquinas e o lançamento, em 1975, do primeiro computador com interface visual, o predecessor do Macintosh. Aí nós temos o primeiro computador com interface gráfica, é o Lisa, da Apple. Outros fatos importantes dessa década foram o reconhecimento da computação gráfica como área específica da ciência da computação, o surgimento dos congressos específicos em computação gráfica, o SIGGRAPH. Pode passar. Também a computação gráfica foi utilizada na área espacial, como imagens de satélites e de exploração interplanetárias. São grandes usuários dessas tecnologias de processamento de imagens, que numericamente manipulam
os pixels das imagens para reduzir ruídos, melhorar o contraste ou produzir um efeito desejado, como, por exemplo, salientar um aspecto em particular que mereça maior atenção. Aí nós temos que a computação gráfica também é utilizada na aeroespacial, e foi graças também a programas de computadores que permitiu que o telescópio Hubble corrigisse um erro que ele tinha de projetação, para poder melhorar a qualidade nas imagens e deixar em melhor resolução. A década de 1980 viu surgir diversas técnicas novas de iluminação global, como o Ray Tracing, em 1980, e a radiosidade, em 1984, aproximando as imagens geradas por computador do fotorrealismo. Pode passar. Aí nós temos alguns filmes que foram destaques e que utilizaram essa tecnologia do fotorrealismo. O primeiro deles é o Jurassic. Se você vai, professor, pode tocar o vídeo primeiro? Lucas, está em Oi. PDF. Por estar em PDF, a gente não consegue tocar o vídeo aqui na tela, entendeu? Então vou abrir aqui no meu. Mas aí tu vai precisar compartilhar a tua tela com a gente, aí vai interferir aqui. Pode explicar assim o vídeo mesmo, beleza? Tá certo. Aí nós temos que na década de 90 foi que marcou o amadurecimento da computação gráfica, com imagens impressionantes como no filme Jurassic World. Aí eu vou mostrar a cena do vídeo. E também marca a perfeição do fotorrealismo nas cenas de movimento dos dinossauros. Não poderíamos também deixar de lado sobre o filme Exterminador do Futuro 2, que é a cena do T-1000, que foi usado na introdução de um personagem feito de computação gráfica no filme, e também no filme Toy Story, que foi um filme totalmente de animação, no ano de 1995. Pode passar. Aí a escala temporal. É com o Alisson, mas ele até agora não falou. Alisson, tá aí? Ele até agora não entrou, não. Pronto. Então eu vou fazer uma explicação sobre isso, mais ou menos o que significa. Aqui ele colocou o nome Euclides. Esse autor aqui, Brunelleschi. Esse outro, Descartes, Euler, Monge, Sylvester e Hermite. Então, desses aqui, Euclides, eu acho que vocês lembram, já ouviram falar de Euclides. Espaço euclidiano, alguém lembra disso? Em matemática, René Descartes, ou René Descartes, eu acho que vocês já ouviram falar esse nome. Eu acho que é o que eu mais ouvi. Pronto. Hermite, vocês vão ouvir falar aqui em computação por causa das curvas, ele é importante nessa área. Então, isso aqui são pessoas que trabalharam para a base do que a gente tem hoje. Eles estão envolvidos, eles foram envolvidos em conceitos matemáticos importantes e esses conceitos eles foram empregados na computação gráfica, tá bom? Então, essa parte aqui era para quem apresentar? Alisson. E acho que lá acabou de aparecer no grupo. Como é? Ele apareceu agora no grupo. Pronto, então vamos lá. Ele colocou aqui a questão das mudanças, que são considerados marcos na investigação científica e suas principais aplicações na indústria e na sociedade como um todo. Ou seja, o desenvolvimento da computação, Pia, o desenvolvimento dos monitores de raios catódicos. Vocês já tiveram em casa uma TV daquela TV de tubo? Tinha um tempo que você ligava ela e tinha que esperar esquentar para poder ela funcionar? Já. Já? Pronto. Isso aqui
Isso aqui foi muito, muito importante, porque o que acontecia? Dentro daquela TV, lá no fundo tinha um tubão e lá tinha um canhão. E esse canhão ele ficava disparando um laser na frente. Opa, Alisson chegou. Alisson? Alisson? Alisson, você me ouve? Alisson não respondeu. Pronto, então, como eu ia explicando para vocês, ó, o tubo de laser, ele disparava um laser, e aqui tem uns elementos. Esses elementos aqui têm relação com o magnetismo, e à medida que eles são ativados, ele consegue dar uma curva nesse laser. E esse laser consegue tocar na tela. Esse aqui é o monitor. E aí, com isso, ele vai se gerando a imagem. Alisson? Alisson, liga teu áudio. Cheguei. Pronto, então vamos lá. Eu já tinha começado a fazer tua parte aqui, mas aí você pode dar continuidade, tá certo? Beleza, que cheguei agora do trabalho, só um minuto. Opa. Pode Não, na continuar, realidade, Alisson. esse primeiro slide, boa noite a todos. Na realidade, esse primeiro slide é só para mostrar, né, que alguns grandes cientistas, né, contribuíram aí para a história da computação gráfica. Espera aí só um minutinho, viu? Aí nós temos aí Euclides, Brunelleschi, Euler, Monge, Silvestre, Hermet, todos respectivos Esse Euclides foi na década de antes de Cristo, né? Só um minutinho aqui, que minha sobrinha tá... Desculpa aí, professor. Tranquilo. Tá me escutando, professor? Tô sim. Aí cada um com seus respectivos anos, né? Foram importantes aí de algumas décadas para cá. Aí, professor, passei para o segundo slide aí. Pode passar, de novo. Pronto. Aí aqui, né, nós temos alguns fatos importantes que foram no decorrer dessas décadas. Aí nós temos aqui um marco científico que foi muito, muito forte, foi a criação do tubo de imagem, né? Que na realidade tem como nome catóticos, né? Se eu não estou me enganado, essa pronúncia. Aí, no caso, eles criaram em 1985 o primeiro, que foi, no caso, preto e branco, né? A imagem preto e branco. Se vocês observam nessa imagem, eu coloquei. Peguei do Tecmundo essa imagem, tá aí o linkzinho na descrição. Nós temos aqui o catodo, né? Depois nós temos o anodo, a bobina que faz a geração da imagem, né? E depois que vai transmitir isso em feixes de elétrons. E por final a tela, né? Que a gente tem aquela que geralmente é o tubo de imagem. Já em 1927, a indústria científica, né, cinematográfica, define o padrão de 24 imagens por segundos, que isso na época foi como diz hoje, foi a descoberta da vacina, né, se fosse no caso de hoje. Em 1930, como é o nome dele aqui, Moseley, né, ele constrói, está até errado aí a frase, né? Mas ele constrói o primeiro computador chamado ENIAC, né? Que a gente também, acho que nas primeiras cadeiras a gente pagou, né? De introdução à informática, a gente chegou a ver essa máquina. Olha a diferença, né?
muitas válvulas. Essa imagem também eu peguei no Wikipedia, né? E tem lá no Wikipedia uma imagem bastante... É recente essa imagem até. Está no museu. Deixa eu passar aqui. Pronto. Aí aqui nós vamos ter essa imagem do lado, antes de eu ler aqui essas informações, você tem ideia, é o primeiro transistor, né? Que foi criado ao tamanho do transistor. Hoje nós temos, eu acho que ele não é um tamanho de uma unha. Era para mim ter colocado uma imagem, né, antes e depois, mas aí acabei que não dando para colocar no mesmo slide. Aí em 1938, Valence propõe o tubo de raios catódicos coloridos. Anteriormente a gente viu em 1985 o preto, né? E ele já, aqui esse cientista já propõe o colorido. Aqui a gente só vai ver alguns marcos, né, de alguns anos. Em 1947, o Bell inventou o transistor, né, que a gente viu aqui do lado. Já em 1956, já teve o primeiro computador transitorizado. Em 1959, já surge o termo, né, computação gráfica, que foi criado por Hudson. Pode passar, professor. Já na final da década de 1950, as universidades e as empresas americanas, como a Boeing, começou a usar computadores para testar ideias e novas aplicações. Ou seja, aqui já foi, se eu não me engano, aqui foi o princípio de tudo, né? Que a Boeing já utilizou para colocar nos aviões, né? Em 1960, é lançado o primeiro computador comercial. Está só repetido aqui, viu, professor, essa frase, que não deu para... Eu acabei vendo depois, mas não consegui editar depois. Em 1961, o MIT é criado o primeiro jogo de computador para o computador DEC PDP-1, que já foi uma evolução, né, do ENIAC. Em 1967, Rogelet, né, cria o primeiro simulador de voo interativo da NASA. Que aí vai juntar as ideias, né? Juntou as ideias de transistor, do computador ENIAC. Então, assim, foi uma evolução bastante. E quando foi nessa década de 1900... Nessa década não, nesse ano de 1967, ele criou o primeiro simulador de voo baseado no católico, baseado, né, nos transistores, por aí em diante. Em 1968, é fundada a Intel. E em 1969, a MAG produz para a IBM o primeiro comercial baseado em técnicas de computação gráfica. Aqui é um marco importante, né, para a computação. Pode falar. Em 1969, os laboratórios da Bell construída a primeira matriz de pixels. Imagina aí, ó, é representada por 3 bits. E em 1972, Ken, né, Shakespeare, produz o computador gráfico alto. Olha só a evolução, né? Se você ver no slide anterior, a Intel, né, produz os primeiros processadores, já com a parte gráfica, mas não tão como é hoje, né, lógico. Já em 1972, o Sherry Pack já produz o computador gráfico. Em 1972, Buchan funda a empresa Atari. E em 1973, Metcalfe desenvolve a tecnologia intranet. Ou seja, olha só, foi desenvolvida a intranet em 1973. E é dito o primeiro livro que aborda o detalhamento dos algoritmos e métodos da computação gráfica. Quer dizer que já existia computação gráfica, no caso, professor, né, eu não entendi bem. No caso da intranet, ele fez a computação gráfica, não entendi essa parte. Se o senhor poderia me explicar direito. No caso, a intranet, na realidade, é uma tecnologia de internet, né? Isso, aí eu não entendi a parte gráfica, assim, ele vai transfigurar essa parte de dados que vem dentro da intranet e transformar na computação, na interface, não é isso?
Sim, Na vocês imagem, imaginem, né? isso, vocês imaginem, nós estamos aqui nessa aula e aí eu tenho aqui a transferência, tem um streaming de vídeo acontecendo e aí tem 30 frames a cada segundo sendo enviado para vocês e de vocês para mim, e isso depende da internet. Só que aqui nós estamos em escala mundial, porque nós estamos na internet mesmo. Imagine algo para ser rodado dentro de um local em que não tivesse conexão externa. Eu precisava de uma rede. E aí a ideia da intranet, a partir da Ethernet, uma rede de computadores interna, ela Isso, consegue exato. entregar isso de uma maneira, como eu posso dizer assim, de uma maneira adequada e de uma maneira que as pessoas que estivessem naquele ambiente, elas conseguissem fazer uso de algum recurso que fosse disponível via não internet, porque a internet é o global, né? Via rede local de computadores. Assim, deixa eu ver se eu entendi bem. No caso, naquela época, a gente não via as imagens como a gente vê hoje. Ia ver, tipo assim, pronto de comando, né? Ia ver os detalhes, os dados chegando em pronto de comando. E isso já seria um marco de interface gráfica, né? Naquela época. Sim, já seria uma parte de interface gráfica, e já tem a presença da computação gráfica. Onde eu tiver uma tela me mostrando alguma coisa, eu tenho computação gráfica ali embutida. Sim, entendi. Então, é bastante interessante isso, né? Assim, essa minha parte era mais o marketing, né? O que foi mais o marketing que rolou nessa época aí, como surgiu várias tecnologias durante essa evolução da computação, né? Bastante interessante. Tinha mais informações, mas como é muito teórica, ia ficar bastante chato. Então, eu preferi pegar os principais pontos, né? Os principais marcos para interagir aqui na aula. Pronto. Pronto. Aí o próximo slide agora. Quem ficou com essa parte era da computação. Eu, Damião! Sua vez, Revista Damião. Serrana. e, é, as áreas da computação gráfica se dividem em três áreas. Síntese de imagem, processamento de imagem e análise de imagem. Pode passar. A síntese de imagem é a criação da representação de um objeto por computação gráfica. No caso, foi nessa imagem que está sendo mostrada aí do filme, é utilizada a síntese de imagem. Quando o escudo do Capitão América. Pode passar, professor. As aplicações vão... As aplicações representação gráfica da informação de forma a facilitar o entendimento de conjuntos de dados complexos. É altamente utilizado na área de simulação espacial e dinâmicas de fluidos. Pode passar. Processamento de imagem. Como eu havia dito na aula anterior, eu tenho uma breve experiência nessa área. A linguagem que eu utilizei foi Java. Não é muito amigável, não, mas
e principalmente quem não tinha base de framework, essas coisas, foi bastante complicado. Mas, enfim, aprendi alguma coisa. Basicamente, o processamento de imagem, ele pega uma determinada imagem e passa por um filtro, por exemplo, um filtro de média. Ele pega os pixels da vizinhança e soma cada um dos valores que tem do pixel e divide pela quantidade que ele somou. Aí, enfim, ele... esqueci, peraí. Sim. Enfim, ele transforma uma foto, uma imagem em outra imagem. Pronto, basicamente é isso, professor. Pode passar. As áreas mais significativas as aplicações mais significativas que tem nessa área é a visão computacional e é altamente usado em inteligência artificial. O exemplo que eu coloquei é de carros autônomos, que eles veem o mundo dessa forma que está sendo mostrado aí. Estava até animado, mas não está dando para ver a animação, não, né? Pode passar, bicho. É porque como a apresentação está em PDF, aí as animações que foram inseridas, elas acabaram perdendo os efeitos. Entendi. A análise de imagens. Considera imagens digitais e as analisa para obtenção de características desejadas, como, por exemplo, a especificação dos componentes de uma imagem. Pode passar. As principais aplicações na área clínica e laboratorial, que facilitando o diagnóstico, como nessa tomografia computadorizada. Vou passar. Passo. O mercado se você pode imaginar algo, isso pode ser gerado por computação gráfica. Essa frase me chamou bastante atenção. Abre portas para qualquer coisa, né, professor?
Com certeza. A computação gráfica, essa está a um passo de um mundo novo. Com certeza. Repleto de aplicações ainda desconhecidas. E o que não falta é vagas para profissionais dessa área, né? Designers, modeladores, animadores, iluminadores, programadores. Agora, Evelyn vai dar continuidade. Sim, ainda sou eu, professor. É, isso mesmo. SDKs, ferramentas capazes de simular fenômenos físicos, facilitar a criação de cenário e por aí vai. Sob a forma de um plugin. Pode passar, professor. Ambientes 3D. Bem, os ambientes 3D não é novidade para a gente que esse cenário vai mudar. Os ambientes, não, os sistemas operacionais atuais, porque, sim, bancos de dados, etc. Porque todos os componentes de interface que deverão ser recriados de esse novo mundo. Ai, meu Deus. Calma que dá Pode deixar que certo. eu continuo, Damião. Pode deixar que eu continuo. Continuei, Como ele já tinha falado, se quiser até voltar para o seu slide, só para eu complementar a fala dele, esse kit de software de desenvolvimento foi criado justamente por conta desse crescimento na área de programação gráfica e principalmente na área de programação 3D. Então, esses kits facilitam a criação de simulação da vida real, tanto de fenômenos físicos como cenários imaginários, que é o caso que acontece em filmes, principalmente. Esses fenômenos físicos são principalmente utilizados em meteorologia, astronomia, astrologia, essas coisas. E, se o senhor puder passar, como nesse slide comenta, está tendo um crescimento. Na época do livro, ele disse que estava surgindo, mas hoje em dia já é bem presente na vida da gente, esses ambientes 3D. Então, é uma área que está crescendo constantemente e que está tomando cada vez mais seu espaço. Se o senhor puder passar, o que acaba surgindo uma dúvida. Como é? A dúvida antes era como iria ser, mas hoje em dia é como é trabalhar nesse novo contexto. Porque a gente tem duas visões de mundo. A primeira visão são dos programadores. Então, para os programadores, como é trabalhar nessa área de computação gráfica com esse surgimento da área 3D? Vai exigir um conhecimento de bibliotecas gráficas que estão presentes naqueles kits de desenvolvimento, como a gente viu, e uma das principais bibliotecas da época, eu tentei pesquisar atualmente, só que eu não tive um resultado muito bom, porque infelizmente eu não tenho tanta familiaridade com o assunto, mas na época que o livro foi criado, foi escrito, a biblioteca principal era a OpenGL,
não sei se continua sendo, a gente vai aprender isso no decorrer da disciplina, e, além desse conhecimento dessas bibliotecas, tinha que ter a teoria da computação gráfica em si. Então, para os programadores, não tinha tanto esse aspecto artístico. Já para os designers, que era quem trazia as ideias principais, é tanto que, infelizmente, a animação não está passando, mas é a animação da criação de um modelo de carro, onde tudo antes é criado em vetores, que é aí onde exigem as técnicas de modelagem de imagem, tanto modelagem de polígonos como de vetores em si, cálculos matemáticos, das questões de variáveis booleanas, e depois que todo o modelo está pronto, vetorizado, ele é recriado como imagem sem vetor, como uma imagem lisa branca. Depois, se todo mundo puder dar uma olhada nesse GIF, lá na apresentação que está disponível para todo mundo, ele é muito interessante porque traz esse choque de realidade dos dois mundos, onde precisa do conceito de computação gráfica, precisa das técnicas de modelagem, mas, no fim, é uma arte limpa que a gente vê, não é essa arte cheia de vetores. Se o senhor puder passar. Então, a computação gráfica está presente hoje em dia em todo canto, na arte, na engenharia, na arquitetura, meteorologia, astronomia, marketing, tudo está exigindo muito da computação gráfica. E ela parte desde efeitos especiais, que é a arte em filmes, em documentários, tudo, como também projetos de interiores, que hoje em dia você vê vendas de prédios, de casas, que você vê a casa pronta, você acha que está comprando por algo que está pronto, mas na verdade não passa de uma arte 3D criada em computador. Como tratamento de imagens, como o Damião falou, não só tratamento de imagens de pessoas, mas tratamento de imagem no âmbito hospitalar, que é muito utilizado, modelagens e várias outras aplicações na área. Se o senhor puder passar. E além dessas aplicações mais comuns que a gente é acostumado a ter no dia a dia, tem algumas aplicações especiais que a gente não tem tanto conhecimento. Além desse exemplo que eu trouxe no slide, no livro é citado que, por exemplo, antes mesmo da gente ter uma visualização de como é a estrutura do DNA, a computação gráfica já auxiliava a criar um tipo de comportamento que fugia dessa percepção humana. A gente não tinha como saber como era exatamente, mas, de acordo com os estudos feitos, foi possível visualizar o segmento, mesmo sem ter ele presencialmente ali para o toque, e pode ser feito um mapeamento e se descobrir várias doenças e até curas para certas doenças, devido àquele estudo do segmento que foi possível através da computação gráfica. O exemplo que eu trouxe aqui na apresentação foi da simulação e, consequentemente, depois da descoberta de como funcionam, de como agem os buracos negros, que antes não tinha sido possível captar isso, porque os buracos negros são objetos extremamente maciços, que aprisionam tudo que está próximo deles, inclusive a luz. Então, não tinha como ser lançado um objeto para um estudo mais próximo, porque nada consegue suportar essa pressão criada pelo buraco negro. Então, tudo era feito através de cálculos matemáticos, físicos, e através desses cálculos foi feita uma simulação em computação gráfica, e lá eu anotei aqui, a Fundação Nacional de Ciência reuniu vários telescópios no mundo para captar uma imagem real desse acontecimento, e essa imagem desfocada que a gente tem aqui, da EHT Reconstruction, que é uma imagem muito singela. A gente, na época que foi lançado essa imagem, salvo me engano, foi ano passado, todo mundo estava numa expectativa muito grande pela imagem, e foi somente uma imagem borrada, mas foi um acontecimento grande que provou que tudo que estava sendo criado pela computação gráfica tinha, sim, fundamento, e que o comportamento que a gente conseguia ver através do que estava sendo criado na computação gráfica estava realmente com uma base científica boa e que era o que estava sendo interpretado no mundo real. Então, esses exemplos trazem uma utilidade da computação gráfica que vai muito além de arte, como a gente geralmente costuma associar.
além desses dois exemplos, tem várias outras aplicações, como, por exemplo, na medicina. Hoje em dia, muitas vezes, médicos conseguem simular cirurgias, porque através de tomografias, ultrassonografia e coisas do tipo, consegue simular todo o corpo do paciente, e onde tem a imperfeição que tem que ser cirurgiada, e eles conseguem, por computador, praticar com toda a equipe médica, e quando vai realizar, eles já sabem exatamente até os segundos que vai ser utilizado durante a cirurgia e todos os possíveis erros que pode dar, porque tudo foi feito antes em software. Então, é uma aplicação muito boa para muitas áreas diferentes, tanto área espacial como a médica e muitas outras. É isso, pode passar. Vai para a próxima parte. Bom, essa parte foi a que eu fiquei responsável, que é a percepção tridimensional. Pode passar, viu, professor? Antes de mais nada, eu quis dar uma breve explicação do que seria a visão humana para nós entendermos como as imagens são formadas, certo? Então, eu citei a visão é um dos 5 sentidos mais utilizados pelo homem, provendo de um maior volume de informações a serem processadas pelo nosso cérebro. E através dessas informações, o nosso olho humano ele vai possuir uma grande quantidade de sensores para absorver tamanho volume de informações. Através desses inúmeros sensores, eu citei aqui 2, que são os cones e os bastonetes. Os cones eles vão ser responsáveis pela visão fotópica, ou seja, aquela visão de luz clara, e são altamente sensíveis às cores e responsáveis pela capacidade de diferenciar alguns detalhes nas imagens. Já os bastonetes, eles vão ser aqueles que permitem uma percepção geral do campo de visão, daquilo que está sendo observado. Diferentemente dos cones, os bastonetes, eles não são tão sensíveis assim à luz baixa, de baixa intensidade, certo? Eles são proporcionados através da visão escotópica, que é a visão de luz escura. Então, para que essa imagem seja formada através do nosso olho humano, com todas as informações captadas, processadas pelo nosso cérebro, o cérebro ele vai tratar daquilo que lhe dá menos trabalho, a priori. E seria, basicamente, procurar as regiões mais externas da cena que está sendo observada, ou seja, detecção de movimentos, por exemplo, e após isso, ele vai tentar formalizar a imagem. Como eu citei aqui, a imagem ela vai se formar na região da retina do olho. Ela, a priori, ela vai ser formada invertida e menor que o objeto. Então, graças ao cérebro, ele vai corrigir esses sinais e nos mostrar a imagem correta, certo? Com o tamanho correto e com a distância correta. Pronto, essa imagem aí, professor. Vou explicar para vocês, para o senhor e para os colegas. A imagem real é essa árvore aqui. Esse H maiúsculo, ele está simbolizando a altura real do objeto, certo? Esse Dzão, ele é a distância do objeto real até o centro óptico, simbolizado por esse C maiúsculo. Esse Dzinho minúsculo é a distância do centro óptico até a retina, aqui. Essa imagem invertida chega para a retina. E esse Hzinho é a altura, é o tamanho da imagem disposto na retina. Nós observamos aqui que do centro óptico até a retina é formado um triângulo menor, e de igual da imagem maior até o centro óptico também. Essa junção dessas duas imagens é que o cérebro ele é capaz de prover, de processar todas as informações possíveis para que seja devolvida a imagem de forma correta e com o tamanho real e com a distância correta, certo? Pode passar, pessoal. Então, como eu já realizei essa breve explicação, nós vamos agora entrar realmente na finalidade do conteúdo aqui
da percepção tridimensional. Aí eu fiz a seguinte pergunta: por que e para que serve estudarmos a percepção tridimensional? Bom, simplesmente para entender a forma como percebemos a profundidade em imagens bidimensionais. Através dessa percepção, nós vamos ter a capacidade de evitar alguns erros na confecção dessas imagens. Contudo, como o livro é um pouco antigo, ainda vai existir algumas limitações tecnológicas que possivelmente serão corrigidas no futuro. E outro motivo que nós estudamos a percepção tridimensional é para distinguir a forma das imagens, das diferentes formas, as cores, a textura que essas imagens podem ter e a relação espacial entre os objetos dispostos nela. Pode passar, pessoal. Pronto. Diante disto, nós ainda vamos ter algumas categorias de estímulos visuais dentro da percepção tridimensional, que são usados pelo cérebro para formar uma imagem em 3D. Eu citei aqui os três, que ficou disposto entre a minha explicação, Adonis e Barton, a qual a primeira são as informações monoculares, e dentro das informações monoculares nós vamos ter a perspectiva, o conhecimento prévio do objeto, a oclusão, a densidade das texturas, a variação de reflexão da luz, sombras e sombreamentos. Vamos ter ainda, no segundo momento, informações visuais oculomotoras, que dentro dela nós vamos ter a acomodação e a convergência, e, por fim, as informações visuais estereoscópicas. Pode passar. Bom, mas aí, afinal, o que seriam essas informações dentro das informações monoculares? Elas basicamente vão ser inerentes à imagem formada, ou seja, que é necessário para tal fato ocorrer. Para que possamos formalizar as imagens, ela é inerente a isso. Ela não pode ser desassociada. Elas são chamadas ou conhecidas como Static Depth Cues, ou informações estáticas de profundidade. Como eu falei no slide anterior, elas vão ter, dentro das informações monoculares, a noção de perspectiva linear, ou vamos tratar apenas como perspectiva, conhecimento prévio do objeto, a oclusão, a densidade das texturas, variação da reflexão da luz. Pode passar. A som e as sombras. Pode passar isso aí, que foi um slide, eu acho que cometi um pequeno erro. E o primeiro ponto das informações monoculares, que eu vou aqui apresentar, que seria, basicamente, a perspectiva, que nada mais é do que a aparente diminuição dos tamanhos e distância dos objetos à medida que o observador se distancia dos mesmos. Esse recurso é largamente utilizado para expressar cenas tridimensionais em superfícies planas, como os objetos, um papel ou um monitor. É bastante comum nós encontrarmos desenhos utilizando essa noção de perspectiva. Até muitos canais do YouTube você pode procurar. Acho que eu utilizei uma imagem, pode ser explicada mais à frente. Mas outro ponto é esse, mas pode voltar, viu, professor? Por favor. Que a perspectiva ela foi considerada uma das mais importantes descobertas no campo das artes. Como lá no começo foi explicado que assim a computação gráfica, a matemática e a arte elas são andam de mãos dadas, podemos dizer assim, foi lá através da arte que se começou a perceber noções de o que poderia ser feito para o que nós temos nos dias atuais. Então, foi descoberta, inclusive, já foi citado até um desses personagens aí, que é o artista Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, que ele é um italiano, a qual foi através dele que se deu início à utilização da perspectiva em desenhos, em pinturas, que naquela época era muito utilizado para a criação de obras realistas, certo? Mas essa questão da perspectiva ela foi levada muito mais à perfeição pelo famoso Leonardo da Vinci, com a obra AC. Pode passar, pessoal.
O Rafael está representado aí, nós vemos o quadro da Última Ceia, muito famoso, por Leonardo da Vinci, a qual temos Jesus Cristo no centro, os 12 apóstolos, e nós podemos perceber que naquela época já era bastante interessante a forma como eles tratavam a perspectiva nas imagens, nas artes que eles estavam provendo, tanto para demonstrar o realismo, a variação de cores, tonalidades e etc. Pode passar, professor. Então, foi um fato interessante também no âmbito da perspectiva, foi a descoberta que essa representação gráfica, através de muitos testes que eram feitos, era como se a gente estivesse observando a cena proposta apenas com um olho só, certo? E foi através, mais uma vez, da arte, com as pinturas do francês Cézanne, e foi se produzindo a representação do volume da profundidade, com a variação de cores e tonalidades, como eu já falei. Vou passar. Já o segundo ponto que nós podemos citar dentro das informações monoculares é o conhecimento prévio do objeto, que nada mais é do que o tamanho de um objeto, que ele vai servir tanto para determinar a distância absoluta, a partir do observador, da pessoa que está observando a cena, ou o objeto em questão, quanto às distâncias relativas entre os objetos, aparentemente. Aqui nós temos a figura A, que o nosso cérebro ele vai conseguir identificar, basicamente, bem melhor do que o objeto 2. Ele não tem essa dificuldade de observar a questão da profundidade quando não se tem um conhecimento prévio do objeto. Percebamos que no cubo ele identifica linhas, traços bem definidos e com o galho da árvore não é capaz de identificar essa profundidade. Ele é apenas como se fosse bem plano mesmo. Pode passar, pessoal. Não, pode só para concluir. Além, esse problema que eu citei aqui, ele, em relação à computação gráfica, já como o livro é um pouco antigo, ele cita aqui a grande limitação em sistemas de realidade virtual, que hoje é bastante comum já, e caso esse conhecimento prévio do objeto ele não seja bem analisado, bem disposto, a jogabilidade, então a imersão que o usuário vai ter pode causar algumas percepções não tão agradáveis para ele, do tamanho, seja do objeto, seja da posição na cena. E por fim, nós temos aqui, pode deixar aí, a oclusão, que nada mais é uma oclusão, que vai ser responsável pela informação da posição relativa dos objetos. Esse fenômeno ele vai ser conhecido também como interposição ou a interrupção do contorno, que nada mais é do que uma obstrução da visão de um objeto por outro, que está mais próximo do observador e sobre a mesma direção. Então, assim, quando, por exemplo, nós citamos, faltou só uma imagem para representar melhor, mas quando um objeto A, vamos imaginar que ele obscurece um objeto B, nosso cérebro ele vai identificar de forma bastante clara que o objeto A ele vai estar mais próximo do que o objeto B na cena observada. Pronto, aí a Donis agora vai dar continuidade com a parte dele. Boa noite. Densidade das texturas. A questão das texturas é o seguinte. Quanto menos tiver textura, ou, por exemplo, um processo detalhado do objeto, fica difícil você perceber a forma dele, ou até mesmo uma variação de movimento. Por exemplo, se você estiver muito longe e a textura do objeto for um balão todo padrão, numa cor só, quando ele girar, você vai perceber que é a mesma coisa, ele não está girando. Por quê? Porque não tem um detalhe que dê para você perceber que está vendo a rotação dele. Certo, professor? Aí passa. Aí a variação da luz e da reflexão da luz. Aí, como anteriormente eu também estava falando, nessa questão, a luz contribui para você perceber essa variação, certo? Também do tamanho do objeto. Por exemplo, se não tiver nenhuma luz, você não consegue enxergar o que é que esteja na tua frente. Não dá para você perceber se tem uma pedra, se tem um carro, o que for. Então, o mínimo de iluminação que tiver no ambiente, você consegue perceber a forma do objeto, seja um tamanho
considerável ou pequeno, mas se for muito pequeno, provavelmente, dependendo da quantidade da iluminação, você não consiga visualizar ele, porque não tem reflexão suficiente dessa luz para você perceber a forma dele. Pode passar, professor. E sombra e sombreamento. Aí, as sombras, já para na parte da computação gráfica, desenho, o que for que tenha, até mesmo para a nossa questão de visualização, ela contribui para a gente perceber justamente a questão do formato deles. Por exemplo, se você desenhar um desenho, um círculo só, você vai ver que é só um círculo, né? Não tem nenhum formato nem nada. Agora, se você começar a colocar traços que contribuem para fazer uma bola, um quadrado, como é que mais pode ser? Acho que é só isso mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Vai explicar na parte de sombra, sombreamento, variação de iluminação. Porque tudo isso que a gente observa na vida, com a questão, que contribui para a gente conseguir ver essas variações. É claro que na computação gráfica, esse processo de iluminação é muito mais complicado de se fazer. É aquele de você montar volume e tudo mais, questão de colocar textura em algum objeto que dê para você perceber que ele tem um certo formato ou que ele pertence a um tipo como se diz, de produto, por exemplo. A variação por exemplo, eu estava assistindo um vídeo que é justamente sobre essa questão de shader, né? Que, por exemplo, fazer uma iluminação que pareça plástico, ou uma iluminação que apareça como fosse metálico, ou uma iluminação que pareça como se fosse formato de ouro, e esse tipo de coisas, entendeu? Acho que é isso só. E, né? Aí é Marton. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marton. Só para complementar aí, essa parte de visão que a gente fala muito, ela é muito utilizada em jogos. Tem uns vídeos que eu estava olhando durante a semana, e eles usam muito essa parte, sombreamento, sombras, perspectiva de distanciamento. Eles usam muito em esses jogos que até a gente joga atualmente, né, online. E essa parte de informações visuais oculomotoras é a complementação daquela parte que o Luiz falou no início, que é a formação da imagem da retina, né? Que informações fornecidas pelo movimento dos olhos, através dos músculos do globo ocular, né? No caso, são dois. E são definidos como acomodação e convergência. A acomodação é como se fosse uma alteração do foco do objeto, né, da retina, através do formato cristalino. Imagine, por exemplo, aquelas câmeras profissionais, né, que você dá tipo um zoom para poder observar um objeto muito, muito distante e você retrai um pouco a lente para poder focar no mais perto, mais próximo. Já a convergência é como se fosse 1 grau de rotação do seu olho. Até se o professor puder passar para o próximo slide, ele é um GIF animado que eu vi na internet, e é uma projeção que o olho faz uma rotação, né? Imagine, por exemplo, a convergência, imagine você colocar o seu dedo a 1 palmo do seu nariz, você vai... os 2 olhos vão ficar uma observação, focar um objeto só. Isso é chamado de convergência. Pode passar. E já informações estereoscópicas, né? São visões de uma imagem diferente de cada olho, né? Chamada de disparidade ocular. O cérebro pode processar 2 imagens e obter a noção do tamanho e profundidade. E essa é a percepção tridimensional. No próximo slide, pode passar, professor. É uma imagem de um jogo, de um tanque de guerra e um helicóptero, onde ele junta as 2 imagens e dá como se fosse uma visão de longe, vai chegando até mais próximo do helicóptero subindo.
E praticamente é isso. Boa noite. Eu fiquei com a representação vetorial e matricial de imagens. Pode passar, professor. Bem, como alguns já falaram aqui sobre o vetor, vou dar só uma recapitulada. O vetor é basicamente um segmento de reto orientado. Podemos pensar em um vetor, o vetor 2D, ver como uma seta que vai da origem do sistema de coordenadas para o ponto x, y, tendo assim uma direção, um sentido e um comprimento especificado. Podemos então calcular o comprimento do vetor pela fórmula o módulo de V igual a raiz da soma de x ao quadrado mais y ao quadrado. Pode passar. Aí, se pensarmos em um vetor 3D, definido da origem ao ponto x, y, z, seu comprimento será o módulo de V igual a raiz da soma de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Uma matriz é um arranjo, um array de elementos em duas direções. Quando trabalhamos, primeiro definimos quantos elementos existem em cada direção. Uma matriz 4x4, por exemplo, é do tipo 4 linhas e 4 colunas. Pode traçar. A representação vetorial. Primeiro, existem dois tipos de representação de imagens, que no caso elas são classificadas como vetorial e matricial. Aí, a representação vetorial ela é empregada para a definição e modelagem dos objetos que serão representados pela imagem. Nessas imagens são usados como elementos básicos, que nem mostra a imagem. São os pontos, as linhas, as curvas e superfícies tridimensionais, ou mesmo os sólidos que descrevem os elementos que formam as imagens sinteticamente no computador. Pode passar, professor. Esses elementos básicos são chamados primitivos vetoriais. Primitivas vetoriais. Cada primitivo vetorial possui um conjunto de atributos que define a sua aparência e um conjunto de dados que define sua geometria. Cada elemento de um conjunto de pontos associa-se a uma posição que pode ser apresentada por suas coordenadas, que é a geometria, e uma cor que será como esses pontos aparecerão na tela, que são atributos. No caso de um conjunto de linhas retas, cada um pode ser definida pelas coordenadas de seus pontos extremos, que é a geometria, e a sua cor, espessura, ou ainda se aparecerá pontilhada ou tracejada, que são os atributos que nem mostram nessa imagem. Ela antes com cor, sem cor, e depois com a cor. Pode passar, professor. Aí, antes de chegar na representação matricial, estava dando uma olhada nas vantagens e desvantagens das imagens vetoriais, que ela tem a facilidade de armazenamento dos elementos geométricos, a facilidade de manipulação, que é escala, rotação e etc., e alterações simples. E já das desvantagens dessas imagens vetoriais é que ela requer dispositivos de saída específicos para ter bons resultados. E também tem a reconstrução mais lenta. Aí, seguindo com a representação matricial, a imagem é descrita por um conjunto de células em um arranjo especial bidimensional. No caso, uma matriz. Cada célula representa um pixel da imagem. Os objetos são formados usando adequadamente esses pixels. E as imagens matriciais são também conhecidas como bitmaps. Pode passar, professor. Que no caso que nem mostra essa imagem, que é a memória da imagem com a memória da máquina com zeros e uns. E a imagem na tela, como ela é formada. E logo aqui do lado tem mostrando o pixel. E, no caso, o bitmap aqui embaixo, que no caso é, como posso dizer, como se fosse uma tabela de cujos elementos contêm códigos de cores. No caso, cada bitmap tem o seu código de cor. Pode passar, professor.
Aí tem essas imagens, que é a diferença entre o objeto vetorial e o objeto matricial. A gente pode ver que o objeto vetorial, ele é bem mais nítido, vamos supor, esse círculo, ele é bem mais nítido, bem mais fino. Aí já quando ele passa a ser um objeto matricial, o pixel dele é bem aumentado, é como se você desse zoom nesse círculo, e ele ficasse todo cheio, no caso desse preenchimento de quadradinhos, que são chamados de bitmaps. Aí também temos as vantagens e desvantagens das imagens matriciais, que elas fica fácil de tradução para dispositivos baseados em pontos, como monitores e impressoras, fácil armazenamento e leitura, valores dos pixels podem ser alterados individualmente ou em grupo, e as desvantagens é que a imagem pode ser muito grande, tipo que mostra na própria nessas duas imagens aqui, que o objeto vetorial ele é bem pequeno. Aí já o objeto matricial ele se torna com a imagem muito grande. E também tem a dificuldade em realizar operações de escala. Agora sim pode passar, professor. Professor, só antes de passar para a arquitetura de sistemas, deixa eu só dar um comentáriozinho sobre essa diferença de imagens. Eu me arrisco um pouquinho na área gráfica e, tipo, esses objetos, o bitmap, que é o matricial, também, se a imagem for muito pequena, quando você tenta aumentar ela, vai ter uma distorção muito maior do que se o objeto fosse vetorial. Então, eu acredito que isso pode ser tratado como uma desvantagem também. Apesar de ser mais fácil de ser lida por monitores, por impressão e tudo mais, que é o recomendado quando você trabalha com vetorial, quando for transmitir essa imagem para impressão, transformar ela em bitmap, se possível, ou seja, passar para o matricial, mas se você tiver uma imagem muito pequena, do matricial, você vai ter uma distorção muito maior se você quiser aumentar essa imagem, se comparada a uma imagem pequena do vetorial. É só uma observação que eu lembrei quando a colega estava comentando. Justamente uma das desvantagens, que as imagens podem ser muito, no caso, grandes. As imagens se tornam muito grandes e desfoque por causa dos pixels e é isso mesmo. Esse aqui é o tópico de arquitetura de sistemas. Todo sistema gráfico, ele necessita de um meio de você se comunicar com ele. Um meio de você transmitir o que você quer para o sistema realizar isso, como se ele fosse suas próprias mãos. No caso, por exemplo, do sistema CAD. Nesse sistema CAD, ele teria que ter um dispositivo de entrada, onde você poderia fazer seus gráficos a partir desses sistemas de entrada. A parte do hardware desse sistema de entrada, ele diz como sendo de um preço elevado, ele diz que enfrenta dois obstáculos. Um preço elevado e o peso e o tamanho. Só que esse livro, por ser um pouco antigo, isso ficou meio confuso de entender essa parte do preço elevado. O peso e o tamanho é um pouco diferente. Eu pensei num exemplo para retratar isso aqui, por exemplo, numa mesa digital, uma mesa digitalizadora. Ela você, por exemplo, encontra de vários preços. Só que as mais simples, você, ao passar um traço assim, qualquer traço, menor que seja, parece que você está passando como se fosse no Paint. Fica um negócio meio bagunçado. No exemplo de você usar uma mesa digitalizadora, por exemplo, para desenhar esculturas em 3D, que é bastante utilizado para isso, você precisa ter esse equipamento mais robusto para melhorar os detalhes, para ficar bem perfeito, o menor detalhe no caso de uma escultura 3D. Nesse caso, o dispositivo de entrada seria essa mesa digitalizadora e um dispositivo de saída seria a impressora 3D,
que iria retirar, que iria processar isso e sair em forma de escultura. Eu acho que o professor já conhece essa mesa digitalizadora, se eu não me engano ele tem uma. Pode passar para o próximo. Aqui ele vai mostrar dispositivos gráficos de entrada. No caso, esses dois aqui que a gente já conhece. No caso do teclado, ele é feito para ser um conjunto de teclas organizadas e associadas, onde cada caractere representa uma determinada função, onde cada tecla é mapeada e organizada de uma forma de facilitar a utilização, onde alguns teclados possuem até um traçozinho embaixo, no próprio botão, para você ter uma ideia de como digitar melhor. Isso geralmente é para quem digita sem enxergar, olhando direto para a tela, sem olhar para o teclado, que não funciona muito comigo. O próximo dispositivo seria o mouse, que ele é feito de sensores ópticos e processadores digitais. Esses processadores digitais, ele é feito para substituir aquelas bolinhas que a gente usava nos mouse antigamente. Ele escaneia a superfície do mouse para substituir a utilização da bolinha de rolagem. Esses sensores ópticos do mouse, no caso do DPI, ele seria a sensibilidade do mouse, e geralmente varia de 600 a 1.200, o que a gente usa em casa mesmo, mas podendo ir até 10 mil, 20 mil. Pode passar, professor. Aqui ele dá o exemplo de outros 3 dispositivos, onde seriam os joysticks, que são alavancas de comando que determinam a velocidade e a direção do cursor na tela, que são bastante usados em jogos, estações de realidade virtual e indústrias de controle de robôs. Essa parte do joystick também entra o controle de videogame, essas coisas do tipo. O próximo é o tablet, que são monitores sensíveis ao toque, onde existe um software dentro, onde ele possibilita você reconhecer a escrita, onde eles são calibrados para ler o movimento com um nível de sensibilidade que, se não me engano, é feito em uma pressão de 1000 e alguma coisa. Parece, se não me engano, é 1024. É 1024 mesmo. São 1024 níveis da sensibilidade da pressão utilizada no tablet. No caso do livro, ele dá o exemplo do tablet, aquele tablet manual que a gente usava caneta. Mas no caso hoje seria usando o dedo mesmo. O próximo seria a mesa digitalizadora, que foi a que eu falei no início, que é muito usada por designs, para criar esculturas, e ter uma sensibilidade melhor para criar qualquer coisa que envolva uma computação gráfica mais sensível. Pode passar, professor. Bom, como já foi falado desde o início, as tecnologias 3D elas estão presentes na computação gráfica e, devido ao seu barateamento, surgiu uma diversidade dessas tecnologias. Elas estão presentes muito em casas de jogos ou em lojas de equipamentos, e a tecnologia 3D ela consiste basicamente em dispositivos que permitem a movimentação e interação do usuário com o equipamento. Aqui nós temos, por exemplo, inicialmente o digitalizador, que ele é um dispositivo vetorial, e ele consiste basicamente em um braço mecânico, em que tem um sensor na ponta do braço, e que ao tocar a ponta do braço no objeto, ele vai emitir coordenadas, e essas coordenadas elas são enviadas diretamente ao computador. Temos o scanner, que também trabalha com coordenadas. Ele utiliza um modelador de acabamento de peças. O mais barato utiliza câmeras digitais acopladas à mesa, e tem um mais caro também, que utiliza laser. Temos as luvas, que ela utiliza sensores, e ela detecta o movimento e as flexões que o usuário estiver
fazendo. Pode passar, professor. Temos os capacetes, que eles servem para a visualização de uma realidade virtual aumentada. E eles possuem 3 características, que podem ser usados para uma ou mais cenas, podem ser usados para um ou mais olhos estimulados, e eles podem substituir ou complementar a realidade. Temos também o controle, que ele é usado para uma interatividade com o ambiente 3D, ele torna o ambiente mais participativo com o usuário. É possível utilizar ele tanto na mesa como no ar, porque ele possui uma tecnologia de comunicação via rádio com o computador. Ele é capaz de medir a velocidade e a força que está sendo aplicada de acordo com o que o usuário vai movimentando e mexendo. A roupa de RV, que é uma roupa também de realidade virtual, e ela permite a interação com o mundo virtual. À medida que a pessoa que estiver utilizando vai mexendo, ela vai captando os movimentos humanos, e ela é usada para animações, esportes, medicinas e etc. Pode passar, professor. Os dispositivos gráficos de saída, eles possuem duas classificações, que são os matriciais e os vetoriais. Os matriciais, eles são segmentados, eles traçam segmentos de retas perfeitos entre 2 pontos, e os matriciais, eles traçam apenas os pontos. A impressora jato de tinta, que já é muito conhecida e bastante utilizada, ela é um equipamento matricial que, com o cabeçote, ele ejeta a tinta sobre o papel. A impressora a laser, ela possui maior qualidade e ela emite um feixe de raio laser que varre o processo óptico parecido com o cabeçote da impressora. Depois de ser feito por atração elétrica, a tinta adere à chapa por pressão e o aquecimento é fixado no papel, formando a imagem. A impressora térmica é um equipamento silencioso, com boa resolução, e ela permite trabalhar com uma grande quantidade de cores. Pode passar, professor. Os plotters são dispositivos vetoriais e eletromecânicos que eles produzem o desenho de acordo com a movimentação de uma caneta ao tocar na superfície do papel. Aí temos também o monitor CRT, que é o monitor antigo com baixa resolução, que foram substituídos pelo monitor LSD, que são monitores de cristais líquidos. Eles utilizam células contendo cristais líquidos e filtros coloridos. Existem 2 tipos de monitores LSD, que são o monitor LSD de matriz passiva, que é o que é utilizado em celulares e tablets, e o monitor LSD de matriz ativa, que é o que é utilizado em notebooks, televisões e etc. O monitor lá de cima, que eu não sei dizer esse nome de cima, ele permite enxergar além da tela, e ele utiliza o monitor LSD para essa tecnologia. Pode parar, professor. Agora é Esdras. Esdras, a gente não consegue te ouvir. Só um minuto. Oi, Vou botar o fone aqui. Tá escutando agora? Pronto? Pronto, hein? Pronto. Então aqui a gente tem algumas resoluções, né, de determinados tamanhos de monitores. Essas resoluções, elas são medidas em pixel, e a gente tem aí os tamanhos, né, e as resoluções aí recomendadas para cada monitor. Entendeu? E abrindo um parênteses em relação porque assim, eu acho que esse livro, ele é um pouquinho antigo, né, a questão
desses dispositivos, ele não é tão atualizado, né? Aí, em relação, por exemplo, a essas plotters, abrindo parênteses no que Maria Luísa falou, essas plotters de caneta, né, elas ainda são bastante utilizadas hoje para o desenvolvimento de molde. Tipo, quem trabalha com lingerie deve ter uma plotter dessa de caneta, que ela desenha o molde e faz traços, né, na horizontal e na vertical, para desenhar o molde dessas peças, né. Já as plotters mais atuais, elas funcionam como se fosse uma impressora a jato de tinta, né? Ela tem um cabeçote de impressão que joga numa lona, um papel, ou então no adesivo, entendeu? Essas são... Só abrindo um parênteses aí, é minha área, né? Que eu trabalho numa gráfica, então todas essa plot, adesivo, lona, passa por mim lá. Inclusive a gente tem plots de até 5 metros, 3 metros, 2 metros. Correto. Pronto, aí são dispositivos mecânicos, né? Tem que ter uma certa mecânica para poder funcionar, né? Por serem bem robustos. Dando continuidade aqui ao... Pode passar aí, professor. Head Mounted Displays. Então, esse nosso tópico aqui ficou mais a questão de definição, né, desses tipos de dispositivos. Então, aí a gente tem um óculos de realidade virtual, né, ou capacete de realidade virtual. Esses óculos ou capacetes, eles, na época que foram lançados, né, eles poderiam ser utilizados nos dois tipos de monitores. Os monitores CRT, que são pouco recomendados por utilizarem uma gama de energia muito alta na cabeça do usuário, o que poderia criar um incidente, acidente, entendeu, com o usuário. Então, assim, eles estão sendo mais aperfeiçoados e utilizando monitores LCD ou atualmente monitores de LED, né? E eles têm a interação com o usuário mediante a movimentação da cabeça do usuário, né? Temos os Step Glass, né, que são os óculos 3D, e esses outros tipos de óculos baixos, eles utilizam um monitor LCD, né? Um monitor LCD para cada olho, por isso que o nome já diz, né? Stereo Glass. Ou seja, eles agem em conjunto, bloqueando a visão do olho direito e vice-versa, né? Eles bloqueiam a visão do olho direito e bloqueiam a visão do olho esquerdo, para que um fique bloqueado e o outro fique enxergando, né? Mediante essa movimentação, essa mudança, o usuário consegue enxergar as imagens. Temos aí a porta... Volta aí. Temos a porta AGP, que é uma porta de rápida conexão, né? Ela é mais rápida até 8 vezes do que uma porta PCI, entendeu? Ela age diretamente com a CPU do computador. Mas, assim, as mais utilizadas hoje, inclusive já tiveram... Hoje, os computadores, dificilmente, nenhum, vem com essa porta AGP+, entendeu? Isso aí é uma porta antiga, mais antiga. Hoje em dia, os computadores utilizam mais a porta PCI, né? A porta PCI Express, que é justamente para placas aceleradoras de vídeo, né? E, inclusive, tem inúmeros fabricantes hoje em dia, NVIDIA, AMD, entre outros. Pode passar, professor. Temos o CAV, né, que ele se baseia, como já disse, das cavernas, né? O usuário em uma determinada sala e as imagens
estão em grandes monitores, né, situados nas paredes dessa sala. E temos também o display de retina. Esse display de retina é um display mais atual, né? Mas o que retrata no livro é um display de retina que emite um feixe de luz direto na retina do usuário. Esses displays foram criados principalmente para usuários que têm deficiência na retina do olho. Eles forçam a entrada de luz na retina do usuário, entendeu? Enquanto esses aí são displays de retina mais modernos, esses que a gente está verificando a foto aí no slide. Pode passar. E é isso aí. Finalizamos com as referências. Obrigado. Pronto, então, todo mundo está vivo, né? Graças a Deus. Ninguém pronto, ninguém passou mal. Eu acredito que está todo mundo bem aí, não precisou do SAMU, não precisou de desfibrilador, nada do tipo. Fico muito feliz por isso. Chegou o próximo. Oi, tá bom. Chegou o próximo disso. Eu fiz aqui algumas anotaçõezinhas, eu quero só pedir a vocês que continuem aí. Eu vou só parar a gravação, porque agora é hora do puxão de orelha, né? Aí não é bom ficar gravado, então vou interromper a gravação e aí a gente continua.